Oi pessoal, tudo bem? Ralph Bitter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar com muito prazer toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura forte, única, principalmente voltada à literatura infantil, juvenil e agora também raspando aí a nossa política. Estou falando de Jonas Ribeiro, que está abrilhantando, literalmente abrilhantando nossos estúdios, que fez a gentileza de participar desde janeiro que nós estamos cabalando essa tua vinda aqui. Tá homem difícil, cara. Cara, é muito difícil, mas vocês vão adorar, eu tenho certeza absoluta. Fica só um segundinho aí, que eu já vou passar para esse moço fantástico. Meu caro, muito obrigado mesmo por ter vindo. Nós estamos aqui jogando conversa fora, é um poço de cultura, um elan maravilhoso, uma alma muito boa, que eu tenho, como já falei, eu tenho certeza absoluta que vai encantar todos vocês. Deixa eu fazer a apresentação oficial dele. Jonas Ribeiro é um emérito defensor do idioma pátrio, para nossa sorte. 136 obras editadas. Isso é um marco, hein, velho? 136, apesar de toda a juventude que ele tem. Ele tem uma verdadeira obsessão pela literatura infantil e assuntos voltados, como eu falei para vocês, justiça e a democracia. Trouxe ao mundo uma das 136 obras, eu escolhi, se me perdoe, escolhi democraticamente. Estamos falando de justiça, de política. Eu assumi democraticamente a obra Circo Faz de Conta, porque achei muito, muito, muito apropriada ao momento que nós estamos vivendo, que, aliás, não é só um momento, parece um sistema endêmico que a gente vive aqui em nosso país. Meu caro, agora é oficial. Prazer em te ter aqui. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu sei, você vem lá das Brenhas do Embu e eu agradeço muitíssimo você ter saído do teu paraíso para vir nos visitar. Obrigado, Ralph. Reciprocidade de prazeres. É uma alegria estar aqui e falar de literatura, do que amamos, isso redimensiona o prazer. Mas você sempre esteve voltado à literatura infantil desde o começo ou como é que foi? Eu tive o privilégio de saber cedo o que eu queria fazer profissionalmente. E bem cedo, porque você é jovem. Aos 14 e 15 anos. Olha, que legal. Eu frequentava 2 bibliotecas públicas próximas ao prédio onde morava. A biblioteca Clarice Lispector e a Cecília Meirelles. E eu emprestava livros de ambas e eu ficava pensando, depois de lidos, quais dentre eles eu ia devolver, quais eu renovaria. E aquele autor que eu não conhecia e desejava explorar a estante daquele autor. Então, toda essa intimidade que eu fui criando com esses autores, com os gêneros, foi nascendo dentro de mim uma vontade, uma determinação de eu me tornar escritor. E o meu pai é empresário, ele tem uma indústria de palmito. E quando ele soube disso... Frustração geral na família. Ele tentou a qualquer custo... Você vai morrer de fome. Não, foi um estigma, né? E você sabe que recentemente, Ralph, eu fiz ele olhar para mim e falar assim, que a arte dá dinheiro. Quando ele falou, eu falei, tá bom, agora pode ir embora. Porque a gente não faz arte pelo dinheiro. Que quem é um artista genuíno faz arte por outra moeda, que é a moeda da alma, que é a moeda de você. É como se nós criássemos um tecido psicológico, uma cadeia de solidariedades muito sutil e invisível que vai dando a mão para todos os leitores, que vai acalentando. E a minha alma soube muito cedo que eu queria fazer o bem pelos livros. Para mim, ser escritor era algo
tão assim impossível, tão difícil, mas eu estava irredutível. Era uma determinação assim imensurável, gigantesca. Não tinha. E que nasceu de você mesmo, né? Eu E não dos livros que você levantei lia, a né? possibilidade de que daria errado. Eu fui. Sabe, tem um livro do Osman Lins que é Guerra Sem Testemunhas, que ele fala que se fosse uma prostituição, escrever, ainda assim ele se prostituiria. E eu afirmo mesmo, eu pagaria o preço. E eu paguei o preço, porque eu não sabia que eu seria capaz de pagar as minhas contas com dinheiro de livro. E felizmente é possível. E pelo que eu vi, sem o patrocínio, né? Sei, mas eu devo muito a ele. Eu tive que conquistar a confiança deles. E daí teve um dia que ele deu um ultimato. Tá bom! Eu vou te dar 5 anos. Ele me concedeu 5 anos. Se nada acontecesse naqueles 5 anos, eu iria trabalhar ao lado dele na empresa. Só que antes de completar os 5 anos, saiu o primeiro contrato. Saiu o segundo, terceiro. Então, no primeiro ano, 1996, eu vendi 400 livros. No segundo ano, eu vendi 6.000 livros. Daí foi isso é um marco. num crescendo, sabe? Puxa. Foi num crescendo muito grande, porque eu descobri a parceria com os divulgadores que vão às escolas. E eu conto histórias com baús, marionetes, fantoches. Aliás, vai nos dever uma história dessas aí. Aguarde. Aguarde. Ele vai contar uma história verdade. vai abrir o baú, literalmente. Abrirei o baú. E não esquece de abrir a Umbrella também, hein? Pode deixar, é verdade. Olha, vai ser um show, eu garanto que vocês vão adorar. Vamos lá, continua o teu relato aí. E daí, Ralph, eu acho que ele se rendeu, porque ele viu que era possível. Ele tem alguns familiares que são igualmente talentosos, mas que não tiveram a mesma sorte, ou que em algum momento da trajetória esmoreceram a persistência, né? Reproduziram aquele estigma de que não é possível, de que a arte não paga as contas. É mentira. O que a gente sabe é que, normalmente, a mídia mostra os exitosos. E os que ficaram pelo caminho, infelizmente, a gente fica sem saber. Sabe-se que há muitos pelos caminhos, porém, nem todos são tão talentosos, desculpe aqui o corpo presente. E você é uma marca essencial disso, até em função, não só não só em função dos valores monetários que você amealhou, mas sim em função da influência e da pujança que você adquiriu, e que você representa. Eu sinto, Ralph, que tem um outro elemento aí implícito, que é a sagacidade. Às vezes uma pessoa menos talentosa e muito mais persistente, mais disciplinada, mais organizada, consegue muito mais do que quem tem meramente talento. A gente não pode esquecer também um contexto, uma circunstância, claro. Muitos fatores aí. Vamos falar do Faz de Conta, que eu adorei. Eu adorei porque é um livro muito oportuno. Claro. E que, no meu ponto de vista, eu não sei se foi aceito nas escolas ou não, mas deveria ser indicado em todas as escolas deste país. Vamos falar do Faz de Conta. Vamos lá. Circo Faz de Conta, publicado pela Editora do Brasil, ilustrado pelo Fábio Sgroy. O livro é interessante. Ele tem uma capa, a primeira capa azul, nela está a lona mágica. A lona mágica trata dos profissionais do circo. No avesso do livro, ao contrário, a capa é cinza. Eu fiquei intrigadíssimo com isso. Fiquei maluquinho com esse negócio. E aí trata a lona trágica, que é o circo que os políticos fizeram do país. Então o livro trata de impunidade, ética, honestidade na política. Ele não é uma crítica desprovida de inteligência
direcionado aos políticos, porque ele também oferta uma perspectiva de mudança na política, de mudança de postura de quem está exercendo em exercício na política. Uhum. Então, esse contraponto, né? O circo que traz o encantamento dos profissionais que estão abaixo da lona colorida, que viajam por cidades, que vão deixando marcas, acendendo luzes, e os políticos que estão deixando de desdobrar a delicadeza, a ternura, porque quando uma verba pública ela é destinada, é um uso devido, correto, isso gera benefícios incontáveis para a sociedade, né? Pessoas deixam de morrer, crianças deixam de ser desnutridas, ladrões... Ficam mais educados, né? Presidiários deixam de seguir esse caminho porque não precisam. Uhum. Eu acho que quando a gente encontra algo que não é nosso e devolve, quando você interrompe uma fofoca, quando você age com correção, quando você vai buscar tudo que as pessoas da terceira idade que atingiram a sabedoria, tudo que elas pregam, tudo que elas espalham, quando você interioriza isso dentro de si e aplica, o mundo é outro. Então a magia acontece, que é a poesia. Agora, quando há desvios, corrupção, maldade, crime, tráfico, tudo isso desmorona a delicadeza. A gente fica mais cru. E a gente precisa da bondade, do afeto, da poesia. Escrever poesia, por incrível que pareça, é muito mais difícil para um autor, porque existem muitas entrelinhas, submundos, são poucas palavras. Por exemplo, quem faz um haikai é uma métrica, são raras palavras. Uhum. Você tem que encontrar uma imagem, não tem aquela filosofia de que menos é mais. Uhum. É muito mais fácil você ser prolixo, escrever com centenas de palavras, a ser conciso, ser enxuto, limpar. Já dizia um professor de jornalismo que escrever é a arte de economizar palavras. É por aí. Quando você consegue escrever pouco, mas traduzir muito, esse é o lance. Ralf, vamos o que dar... você faz. Quem está nos assistindo? Você tem uma família, tem muitos familiares, né? Você deve ter entrado em casas que são muito entulhadas, que a pessoa guarda muita tranqueira, ela tem um apego atroz às coisas. Então tem coisa que nem funciona, que guarda. Agora você vai em casa de pessoas que sabem, que exercem um desapego, que fazem faxinas periódicas, né? A casa tem cheiro de limpeza, tem espaços vazios. É preciso criar vazios para entrar no novo, né? Sabe aquela imagem de que o mestre chega o discípulo, fala, daí o mestre vai servir chá a ele, né? E deixa o chá escorrer pelas... Mas você está exatamente assim. Está exacerbando. Né? Você tem que esvaziar para entrar o conhecimento, né? Escuta, me fala uma coisa. Quando você mostrou o livro, eu disse que ele deveria ser mencionado nas escolas. Ele foi indicado nas escolas e como é que ele foi recebido? Sim, como é que o público infanto-juvenil... Eles gostam, o adolescente, ele já tem uma criticidade formada e informação. Então ele gosta desse olhar que o desafia a repensar a cidadania, né? Ações
lícitas, ilícitas. Então, tudo isso questiona qual será a conduta que ele terá ou que ele tem. Né? Porque, por exemplo, se você entra num táxi e a sua corrida dá R$ 25 e eu trabalho para uma empresa, eu falo, faz um recibo de 45, né? Porque você está tirando R$ 20 da sua empresa. Como é que você quer que a sua empresa prospere? E com R$ 20, eu não estou... Eu estou criando uma dívida com a minha consciência. Não é de R$ 20, é de muito mais. Fica sem direito de reclamar do outro, né? Então, sabe, a cidadania, o exercício político, ele começa de nuances, de coisas mínimas, de gestos internos. Gestos internos. De você assumir os seus erros, né? Quem quebrou esse vaso? A mãe chega em casa. Fui eu, mãe. Foi sem querer. Né? Agora, por que você vai culpar outra pessoa? Ou, então, não sei, foi o gato, né? O vento, né? A janela estava aberta, né? Foi o vento, foi o gato. Então vira aquela bola de neve da mentira e tudo complica, fica essa bagunça na política. E fica apontando erros. Eu sempre digo, eu sempre peço para que eles votem com muita tranquilidade, serenidade e sabedoria. É difícil praticar isso, não tem jeito. Particularmente pelos candidatos que temos, né? Você sempre vota no menos ruim e não no melhor, infelizmente. Sempre digo que o político que ele coloca lá em cima é o reflexo dele, infelizmente. Ralf, eu vou falar uma sempre utopia. O reflexo da sociedade. Eu penso que o político deveria ter um quilate espiritual. Mas eles têm um que morde, esse é o problema. Você quer um quilate, e eles têm o que morde. E morde que muito. ruge, né? Desculpe eu fazer essa brincadeira com o que você seriamente colocou, mas é isso. Os caras... é a política dos 10%, dos 12% e tal, e vai você por aí. Trabalhar com o dinheiro público, né? O dinheiro do outro é do outro. Não, e você foi eleito para isso, esse é o problema. Você foi chamado para isso, você aceitou. Fala uma coisa, qual é rapidamente, que nós já estamos encerrando, que eu quero que você faça aquela performance do baú. E fala uma coisa, tem um mecanismo de criação, como é? Porque olha, eu conversei contigo em janeiro, você estava com 100 e pouquinhas obras escritas, já editadas. Tá. Hoje você está com 136. Quer dizer, você é muito prolixo, muito fluido. Como é que você cria? Olha, qual é o teu barato aí? Quem está nos assistindo e entende rapidamente, de zodíaco, de signos, vai entender. Eu sou virginiano, disciplinado, metódico. Eu escrevo pela manhã. Amanhã para mim é mágica. Amanhã traz um frescor. Começa assim, a que horas da tua manhã? 4h30. Perfeito. 5h30. Quando eu chuto balde no final de semana, eu acordo às 7h, 7h30. Então, eu gosto de escrever em grandes papéis coloridos, à mão, numa mesa em que não há nada. Eu gosto de ter a liberdade para espalhar papéis, ouvindo música clássica. A música clássica, ou o silêncio, ou a chuva, ou o vento batendo nas folhas. Então eu faço um mergulho dentro de mim para entender o que a minha alma, o que o meu coração necessitam escrever, o que é verdade dentro de mim, né? Que Ezra Pound, um teórico, no ABC da literatura, ele afirmou que o artista é a antena da raça. Então, de certa forma, nós captamos o inconsciente coletivo. A gente capta as vozes que não são expressas, as vozes de pessoas que não têm vozes. Não é que elas não tenham direito à voz, elas nem sabem se expressar que elas com a podem sua se voz. valer, que há força na própria voz. E o tema? Insight ou você recebe um tema? Às vezes é uma encomenda de uma editora que pode coincidir com algo
dentro de mim, uma vontade de eu querer tratar daquele tema, ou vai surgindo da observação do mundo. Perfeito. Mas eu acho que tudo é válido, mas a gente tem que ter o bom senso, a lucidez de não aceitar encomendas que não dialogam com as nossas verdades. Você já está nesse patamar, você escolhe a encomenda que deseja, e, lógico, você já está num patamar diferenciado. Você é quase um concurso. Desculpe o corpo presente. Mas é óbvio isso, você é um concurso, você é um cara que saiu da curva, literalmente. E você, Márcia Kupstas, vocês já saíram da curva, obviamente. E tem outro, o Luiz Mata, vocês já saíram da curva. Mas há muitos que estão peregrinando por aí que vão ter que aceitar qualquer coisa. E essa peregrinação não acaba, não né? Não acaba, né? Ah, não, mas isso faz parte do... Faz. Né? Do Como é que é? Mas é isso mesmo, né? Inspira e vai por aí, faz parte da vida, da tua vida. Né? É verdade. Meu caro, e para encerrar, e o ilustrador, quem é que escolhe? É você? Ou é a editora? Antes eu indicava, eu ainda indico, mas um editor, ele recebe um número maior de portfólios dos ilustradores. Perfeito. Aí ele encaixa o cara. Ele tem mais bagagem para entender aquele texto que você fez combina com que imagem, com que estilo. Então pode ser que um escritor novo, que ainda não lançou nada e que eu não conheço, mas o editor já recebeu o portfólio dele, ele possa indicar. E eu nem sequer tomei conhecimento, então eu delego. Agora tem casos específicos que eu crio já pensando no ilustrador. Perdão, desculpa. Desculpa, o Fábio Sgroy, que fez o Circo Faz de Conta, ele já tinha ilustrado outros 3, 4 livros meus. Foi uma sugestão da editora e eu aplaudi e eu gostei bastante. Você sabe que você falando agora, você me desculpe, mas eu estou noutra. Eu estou pensando na imagem que você fez agora. De jogar os papéis coloridos na mesa, fico imaginando a loucura que deve ser. Muito legal. Essa eu nunca havia ouvido algo semelhante. E eu gosto de escrever à mão, para arredondar. Fantástico isso. Quando eu era adolescente, eu fui fazer datilografia. Eu também. A Escola Ordem e Progresso. Não, se você não soubesse como falava antigamente, bater a máquina, você não arrumava emprego, era a primeira coisa. E aquela prova do carbono? Meu Deus. Qual prova do carbono? Não, que colocava o carbono dentro com a folha. Sim, 2 folhas. Meu Deus, aquilo era o caos. Meu caro, vamos fazer o lance do baú? Vamos. Vamos lá? Pessoal, nós vamos sair Muito um pouquinho obrigado. de cena, porque tem que montar aqui uma pequena parafernália. Retornamos em um segundinho. Tchau, tchau. Oi, pessoal, conforme prometido, agora o nosso amigo, amigo da casa, felizmente para nós, Jonas Ribeiro, vai fazer uma performance de algo que eu ainda não vi. Eu vou deixar vocês aqui com o Jonas vai ficar com vocês e eu, infelizmente, vou ter que me retirar. Para sorte dele, naturalmente, que eu ia ficar perturbando o tempo todo aqui. Gente, agradeço a presença de vocês. Antes eu quero agradecer o pessoal da técnica, que muito gentil, como sempre, Luciana, Betânia, Verão, o Márcio, que sem eles nós não estaríamos aí permeando as maquinetas de vocês. Agradeço também Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono. Também quero agradecer a jornalistas da www.joribes.com.br, que nos pautou esta figura insigne e com muita significância, de fato, representa toda uma árdua luta que eu venho travando já há alguns anos e que ele também está comigo, que é a literatura infanto-juvenil. Porque se tivermos leitores pequeninhos, teremos menos grandes ladrões, safadões. Grandes safadões, né? Gente, a Joribes está no 11 37 21 3232. E com vocês, Jonas Ribeiro. Obrigado, Jonas, Ralf. Obrigado. Vamos então à história. Erguimento da tampa. Tcharam. Muitas camadas têm uma história.
Elas são retiradas até chegarmos a ela. Vai começar. A mãe pediu: vai chamar teu pai no bar, volta logo. Gabriela foi e encontrou o pai no meio do caminho, o pai caído na calçada, o pai abraçado a uma garrafa vazia. Gabriela que gostaria de estar dentro do abraço do pai. E gostaria também que a garrafa estivesse cheia lá no bar. E seu pai estivesse em casa, vazio de bebida. Um pai com olhos cheios de alegria. Gabriela já tinha visto aquela cena repetir-se muitas vezes. Sua mãe deveria estar em casa, deitada numa cama de tristezas, pensando no marido trabalhador que ela conheceu, no homem que viveram juntos tantos momentos, mas Gabriela estava ali, diante de um pai caído, diante de uma garrafa vazia. Cuidadosamente, Gabriela retirou a garrafa vazia dos braços do pai. Cuidadosamente, Gabriela alargou os braços do pai. E com o mesmo cuidado, a filha entrou dentro do abraço e ficou lá dentro, sem pensar nada, só sentindo o calor dos braços fortes do pai. Era o lugar mais gostoso do mundo, o abraço do pai. Gabriela adormeceu, sonhou com ele, com o pai. No sonho, ele falava e ela sentia o perfume na fala macia do pai. Ele olhava, ela via estrelas nos olhos dele. Ele ria, o riso do pai tomava conta da casa. Era um sonho lindo. Preocupada, a mãe saiu para procurar a filha e o marido. Andou bastante, vários quarteirões, e os encontrou no meio do caminho, dentro de um abraço. Fazia tempo que ela não via um abraço entre eles. Parecia um sonho. A mãe pegou a garrafa vazia e chorou toda a sua tristeza. A garrafa ficou cheia de lágrimas e a mãe ficou vazia de tristeza. Uma mãe cheia de esperança. A mãe acordou a filha, Gabi, filha, oi filha, e a filha acordou o pai. Pai, e filha, oi amor. E os três voltaram para casa, com um nó na garganta, com o mesmo sonho nos olhos, com vontade de encher uma história inteira, só com felicidade, e com nenhuma gota de tristeza, nenhuma gota, nenhuma. Essa história que eu contei a vocês, ela se chama
A História Vazia da Garrafa Vazia, publicada pela Editora do Brasil, ilustrações do Sal Mudança. Ela trata de alcoolismo e ela foi escrita justamente para que o amor reine em todas as casas. Um beijo para vocês e muito obrigado.